Escravo precisa de reconhecimento, caramba! Ao contrário de vocês, a minha Bíblia não tem apenas uma página. E aí eu cruzo os meus braços e espero essa turminha aí do oba-oba vir me contraditar. Eu fiz uma postagem semana passada no meu Facebook, né? E eu tratei sobre como os pais ensinavam seus filhos antigamente, né? Ensinando, por exemplo, os 10 mandamentos, a oração do Pai Nosso e o credo apostólico. Até hoje a minha mãe tem em mente o credo apostólico, né? Por quê? Porque desde criança os pais dela, que eram católicos, ensinaram o credo, né? Eu acho interessante isso. Ela com 50 anos sabe citar o credo de cor e salteado. Então eu creio que precisamos resgatar isso, né? É de suma importância, né, nós ensinarmos às nossas crianças. Por que, PH? Porque os 10 mandamentos, por exemplo, é um resumo daquilo que se deve obedecer, né? A oração do Pai Nosso é um resumo daquilo que se deve orar e pedir a Deus. Já o credo apostólico, o que é o credo, né? A palavra credo do latim significa creio. Então, o credo apostólico, portanto, é um resumo daquilo que se deve crer, né? Um teólogo liberal, um crítico, um cético da Bíblia, nunca vai professar o credo apostólico. Por quê? Porque para professar o credo é alguém que recebeu a fé salvífica de Deus para professá-lo, né? Ao ponto de dizer firmemente, eu creio, eu acredito no que está sendo dito aqui, né? Então é interessante porque historicamente os pais sempre ensinaram seus filhos essas três coisas. No período que antecedeu a reforma do século XVI, por exemplo, os pais que fossem pegos ensinando os filhos a oração do Pai Nosso, os 10 mandamentos e o credo apostólico, eles eram punidos. Por exemplo, você sabia que 7 lollardos, né, que era um movimento da época, né, 7 lollardos foram mortos naqueles dias porque foram pegos ensinando seus filhos isto? Então, historicamente, essas três coisas carregam um peso muito forte, né? Então, o credo apostólico não é algo que foi inventado da noite para o dia. Foi algo crido e professado, né, por homens, e eu vou já explicar para os senhores, ainda que de forma bem lacônica, para nós termos um pouquinho essa ciência. Não esqueça, meu irmão, de antemão deixar o seu like, verificar a sua inscrição e divulgar o nosso canal, né? Nós temos uma meta de alcançar 5.000 inscritos e eu tenho aí um sorteio do meu livro quando atingir 5.000 inscritos, tá bom? Sou o PH Pereira do canal Teologizando. Meus irmãos, é interessante porque eu fiz essa postagem, eu mencionei a irmã de Paiva. A irmã de Paiva foi a mulher que ajudou a fazer um dos prefácios do meu livro, né? Considero ela uma mulher piedosa, temente a Deus. E eu mencionei dizendo, eu sei que você já é um exemplo, né, para os seus filhos, mas tente adotar isso. Ela disse, eu já adoto a oração do Pai Nosso e os 10 mandamentos, menos o credo. E ela, depois de algumas horas, veio e falou que eu fui ensinar para minha filha, a Larissa, né, perguntar sobre o credo apostólico, e ela perguntou, tá na Bíblia esse tal de credo apostólico? A irmã de Paiva disse, não, não tá. Aí a Larissa respondeu, bom, se não está na Bíblia, então eu não creio. Eu acho interessante isso, né? Porque como é louvável, né? Quando as nossas crianças crescem com a mente cativa à palavra de Deus, que abraçam e defendem com afinco o sola escritura. E isso fará com que a mente delas sejam equipadas e preparadas, né, para refutar as heresias e não serão presas fáceis, né, pelos heréticos e pelas suas heresias. Mas o que seria o credo apostólico? Em primeiro lugar, nós devemos atentar que o credo apostólico, de fato, né, como está organizado, ele não está na Bíblia, né, como está organizadinho, bonitinho, né, credo apostólico. Você pode pesquisar aí no Google, se você quer aprender, decorar e ensinar os seus filhos. O credo apostólico não está na Bíblia, né? Do jeito que está, como está construído. Mas não precisa estar.
Veja bem o que diz a Confissão de Fé de Westminster. Deixa eu pegar aqui para os senhores. Eu estou em mãos com a Bíblia de Estudo de Genebra, tá bom? A Confissão de Fé de Westminster foi um documento teológico criado pelos puritanos, ali por volta do século XVIII. Né? Foram homens santos e piedosos que sentaram-se com a Bíblia aberta em mãos para promulgar e deixar para a igreja um legado teológico, doutrinário, muito próximo das Escrituras. Eles não são inerrantes, não são infalíveis, ok? Mas eles não são desprezíveis ou descartáveis, tá bom? Um credo e uma confissão, por exemplo, a Confissão de Fé de Westminster é considerada uma das confissões mais sérias, né, e adotada principalmente pelos presbiterianos. A igreja presbiteriana, por exemplo, quando adota o credo, a Confissão de Fé de Westminster, ela não está querendo dizer assim, olha, isso aqui é a Escritura, ela é inerrante. Eles não equiparam a Confissão de Fé de Westminster com a palavra de Deus. Mas quando uma igreja abraça uma confissão, ela está querendo dizer, é nisso que cremos, é nisso que confiamos, ok? O Martim Lutero, reformador alemão do século XVI, ele dizia o seguinte, que ele não gostava muito de termos teológicos, técnicos, mas Lutero dizia o seguinte, que é necessário sim adotarmos certos termos, né, e credos para entender que os credos são úteis, são relevantes para a igreja e também para evitar hereges e suas heresias. Então Lutero argumentava nesse sentido. Então veja o que diz a Confissão de Fé de Westminster. No capítulo 1, chamado da Escritura Sagrada, no artigo, né, ou no tópico, não sei como é que se fala, no artigo ou no tópico ou no parágrafo 6. Todo conselho de Deus concernente a todas as coisas necessárias para a glória dele, para a salvação, fé e vida do homem, ou é expressamente declarado na Escritura, ou pode ser lógica e claramente deduzido dela. Note bem essa expressão, lógica e claramente deduzida dela. Ou seja, não precisa estar de forma clara e explícita na palavra de Deus certa doutrina. Mas quando verificamos passagens bíblicas e as correlacionamos, né, depois de um estudo exaustivo, nós entendemos que, embora o termo bonitinho, teológico, técnico, não está na Escritura, mas o seu conceito está. Por exemplo, veja se algumas coisas precisam estar na Bíblia para nós abraçarmos e dizer é bíblico, é doutrinário, é ortodoxo. Por exemplo, doutrina da Trindade Santíssima. O termo Trindade não está na Escritura, né? A Trindade foi usada, o termo Trindade, né, do grego trinas, foi usada pela primeira vez por Teófilo de Antioquia no ano 189 d.C. e depois foi cunhada, sistematizada pelo patrístico Tertuliano de Cartago, ali por volta dos séculos 2 e 3 d.C. O termo Trindade não está na Escritura, mas isso vai eliminar o conceito que nós temos sobre Trindade? É claro que não. Nós, através de como confirma aqui a Confissão de Fé de Westminster sobre a Bíblia, né? Através da lógica, nós podemos entender claramente. Né? Através do conceito e a harmonia de textos bíblicos, nós entendemos que o conceito está na Escritura. Percebe? Um outro ponto e um outro detalhe interessante, monoteísmo. O que é mono, PH? Mono significa um. Ok? Ou seja, a fé, a crença em um único Deus. Monoteísmo, essa expressão, essa terminologia não consta na Escritura. Não consta na Escritura o termo, mas o seu conceito, o seu ensino está na palavra de Deus, percebe? Milênio. A expressão milênio não está na palavra de Deus, mas o seu conceito está na palavra de Deus, percebe? Onipotência, um dos atributos incomunicáveis de Deus, como nós definimos na teologia. O termo onipotência não está na Bíblia, mas o conceito está. Percebe? Até mesmo o termo cânon, que nós usamos para se referir à Escritura, né? A expressão cânon, do grego cana, que se referia, né, no grego clássico, como significava literalmente vara de medir, né? Que era um instrumento usado para se medir algo.
né? No nosso contexto, a palavra cânon passou a ter o sentido de o conjunto, um corpo das doutrinas bíblicas, dos textos e dos livros sagrados. Por isso que falamos os 66 livros canônicos, ou seja, os 66 livros inspirados por Deus. Cânon não está na Bíblia, foi usado pela primeira vez por Atanásio e depois foi ratificado ali no Concílio de Laodiceia, em 363 d.C. Então, muitas coisas que cremos, abraçamos, professamos e promulgamos, não está na Escritura, mas o conceito e o ensino está. Isso também é evidenciado pelo credo apostólico. O credo apostólico, meus irmãos, não está sistematizado, né, de forma bonitinha na Escritura, mas toda a essência, a mensagem do credo apostólico está. Veja bem, o credo apostólico diz assim: creio em Deus, o Pai, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, assentou à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Note que todas essas expressões são extraídas e exauridas da própria palavra de Deus. Aí pode se perguntar, tá, mas o credo não diz assim, creio na Escritura. E aí levou, por exemplo, Cirilo de Jerusalém e João Calvino a argumentar nesse sentido. O credo não diz creio na Escritura, porque o credo é uma síntese, isto é um resumo de toda a Escritura, de toda a palavra de Deus, percebe? Então, quando estamos diante do credo apostólico, ele é apoiado, calcado e consubstanciado na própria Escritura. Percebe? Existiu um teólogo, um pastor do século IV depois de Cristo, chamado Rufino, que afirmou, né, embora não com tanta evidência, né, não com muita precisão, que o credo apostólico foi escrito exatamente pelos apóstolos e exatamente originalmente em Jerusalém. Só que é mais seguro nós afirmarmos que o credo apostólico é o ensino dos apóstolos, ok? É a doutrina dos apóstolos respaldada tanto pelo Antigo quanto pelo Novo Testamento. Entende? Então, o credo apostólico é uma síntese, é um resumo de toda a Escritura. A pessoa, por exemplo, que diz, creio em Deus o Pai. Isso é bíblico. Deus é apresentado como Pai na Escritura. 1 de Pedro 1 e 2, Efésios 1 e 3 e assim por diante. O credo apostólico, por exemplo, ele fala sobre a morte física de Jesus, a ressurreição corpórea e física de Jesus. Isso aí teólogos liberais batem a cabeça e tentam rasgar, né? Porque dizem ser invenção da igreja. Então, quem abraça, professa e confessa o credo apostólico está dizendo exatamente o que a própria Bíblia diz. Então, a Escritura dá a estrutura, o corpo, os subsídios bíblicos para o credo apostólico. Percebe? Então, embora ele não está sistematizado bonitinho na Escritura, mas ele é uma síntese, um resumo da doutrina apostólica e daquilo que foi ensinado desde o Antigo e o Novo Testamento. Percebe? Então, tudo que é professado no credo apostólico é exaurido da própria palavra de Deus. Não há erro, não há heresia, e eu aconselho vocês a memorizar o credo apostólico, a pôr em prática o credo apostólico e, no fim das contas, abraçar firmemente e promulgar com toda a força, dizer, eu creio. Ok? Eu gostaria de indicar para vocês este livro aqui, tá bom? Do pastor batista Franklin Ferreira, né? Chamado O Credo dos Apóstolos, as doutrinas centrais da fé cristã. Ok? Esse credo dos apóstolos, esse livro do Franklin Ferreira, ele dá um resumo. É um resumo, mas é um resumo detalhado de cada ponto. Seria até interessante eu fazer uma exposição aqui, uma série de vídeos destacando cada ponto também, né?
Porque esse livro ele te apresenta cada ponto de forma detalhada. É um livro gostoso de ler. Deixa eu conferir aqui quantas páginas tem. 277 páginas, tá bom? E logo após a leitura você vai perceber que o credo não é invenção humana, mas é a pura doutrina, chamadas doutrinas consensuais da fé cristã, chamadas doutrinas inegociáveis da fé cristã, ok? Então, eu instigo vocês a comprar este livro e espero de alguma forma ter ajudado os senhores. Tá bom, meus irmãos? Não esqueça de deixar o seu like, ok? Abraço.